Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, comigo também, e que o nosso Deus vos abençoe e o Espírito Santo vos ilumine. Amém. Um feliz domingo a todos, que dia maravilhoso, né? Dia de domingo, dia de estarmos também em oração com os irmãos da gente, né? Lá na nossa comunidade. Mas aqui vamos orar e vamos trazer hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 30 do 13 ao 35. É a chamada passagem, né, a conhecida passagem dos discípulos de Emaús. Meus queridos, nessa oração, né, do domingo, eu sempre trago a passagem do Evangelho. Hoje, como é uma passagem longa, eu vou contar essa passagem, dialogar com você. Depois nós iremos fazer a oração pela paz e a bênção final com o Salmo 23, tá bom? Fica comigo e vamos em frente. Meus queridos, para nós entendermos essa passagem, ela se dá no momento em que Jesus passa pela cruz, ressuscita. Alguns discípulos já tinham visto Jesus ressuscitado, mas ali no meio deles havia dois que não tinham estado com Jesus ainda. E eles estavam tristes, aborrecidos, e estavam voltando para a sua cidade natal, que era Emaús. Dois discípulos, a palavra de Deus fala. E ao voltarem, né, para essa cidadezinha chamada Emaús, de repente começa uma pessoa, né, um senhor, caminhar ao lado deles, e essa pessoa era Jesus. E eles não reconhecem que era Jesus. Jesus pergunta a eles, né, por que eles estavam aborrecidos, e eles até dizem para Jesus, tu és o único forasteiro que não estás sabendo de tudo que aconteceu em Jerusalém, o mestre Jesus foi preso, crucificado, tá certo que alguns dizem que ele ressuscitou, mas para nós tudo acabou, porque nós não o vimos ainda. E aí Jesus começa então a conversar com eles, conta toda a passagem da Escritura, né? Fala da Escritura sobre a vinda de Jesus e o que ele teria que passar, né? Sobre as dificuldades na cruz e a ressurreição. Mesmo assim, eles estavam como que vendados, os olhos, os ouvidos deles, eles não compreendiam. E aí, o que aconteceu? Quando chegou o momento da cidadezinha, deles entrarem na cidade, Jesus fez que adiante, eles insistiram, né? Falaram, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então aquele senhor, que até então eles não tinham reconhecido, ficou, né, na casa deles. Isso era costume dos judeus, né? Ter assim uma boa hospedaria, acolher a pessoa, acolher o outro. Naquela época os viajantes, né, andava-se muito a pé, então precisava-se da acolhida. Então esses dois discípulos fizeram muito bem. E aí chegou o momento da ceia, né, da janta. No que eles vão para a janta, para a ceia, Jesus toma a frente, os pães, e parte os pães. E no momento em que Jesus partiu o pão, aqueles dois discípulos reconheceram Jesus. E no momento que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu ali do meio deles. Até me arrepia. É uma passagem muito bonita, né? A gente fica imaginando
Jesus pega o pão, parte e aí desaparece do meio deles. Quando a gente está lá na igreja, né, na hora da ceia, a gente sabe que Jesus está ali presente conosco naquele pedacinho de pão, naquele vinho. Glória a Deus por isso. Então essa passagem ela retrata isso, né? A caminhada de Jesus já ressuscitado junto com os discípulos que ainda não tinham reconhecido Jesus ressuscitado. Que Deus possa nos iluminar agora e nos abençoar para nós reconhecermos sempre, cada vez mais, Jesus que ressuscitou, Jesus que é o nosso intercessor diante de Deus, Jesus que é nosso irmão, caminhou conosco nessa terra e que agora intercede junto de Deus a nós e que também se faz pão e vinho, né? Carne e sangue através da Santa Ceia para que possamos nos abençoar, nos ter a bênção de Deus diretamente conosco, nos alimentar, nos cear e nos trazer a esperança cada vez mais firme na vida eterna. Amém, meus queridos? Então, nessa alegria da ressurreição, desse encontro dos discípulos e do nosso encontro com Jesus, vamos orar também. Senhor e nosso Deus, nós já estamos em clima de oração, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse santo evangelho, por essas santas palavras, meu Deus. Traga paz ao nosso coração, Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso em Jesus Cristo, glórias e louvores a Ti, Senhor. Louvado seja, Senhor. Traga paz ao nosso coração e a bênção também sobre cada um de nós, a bênção para esse mundo, Senhor. Senhor, fazei-me de mim instrumento de Tua paz, e onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus. Desça sobre nós a bênção do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados e águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo por amor ao seu nome. Se eu tiver de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão, o teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Glória a Deus. E desça sobre nós essa bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, obrigado por estar aqui comigo. Não esqueça, compartilhe, leve com seus amigos para juntos nós formarmos uma grande corrente de oração. Fique na paz e até amanhã.